Oi, pessoal! O tema da nossa aula de hoje é a escola como instituição social. Então, nós estamos acompanhando todo o processo de evolução da escola, da família. Dentro disso, hoje nós vamos analisar de que forma essa escola, como agente de socialização, foi se modificando e foi sendo questionada. E como ela pode também ser analisada. Então, a primeira coisa que a gente deve lembrar, já foi falado aqui, que a escola é um dos principais objetos de estudo da sociologia da educação. Mas também a escola, enquanto agente de socialização, ela vai disputar com a família a tarefa de transmitir às gerações mais novas os valores culturais, todos os valores institucionais que são passados de geração a geração. Então, como a gente viu durante a evolução da família, ela era a grande responsável por essa tarefa. A partir de um determinado momento, vai dividir esse papel com a escola. A escola, ela vai acompanhar essas transformações culturais pelas quais o mundo passou e até o século XVII, sobretudo, quando ganha maior importância, ela vai se tornar o espaço por excelência do que a gente chama de educação formal, que vai se diferenciar, então, da educação informal, que é aquela que é passada no ambiente familiar, no processo de interação entre os homens, mas não de uma forma intencional. Então, percebam, o que vai diferenciar a tarefa da família da tarefa da escola? O caráter de intencionalidade. A escola, ela faz com uma intenção que se concretiza em alguns objetos, alguns aspectos. Por exemplo, a escola vai adotar um determinado método, dentre tantos que podem ser escolhidos, faça uma opção. Também ela vai escolher um determinado tipo de currículo que será empregado. Ela vai construir o seu regimento, ela vai instituir normas e regras, vai criar um sistema de avaliação. Isso tudo vai refletir, então, esse caráter de intencionalidade e a formalidade desse agente enquanto diferenciador do aspecto familiar. Um outro aspecto que a gente deve considerar é que isso tudo não aconteceu, né, como a gente já vem acompanhando, de uma hora para outra. Um dos aspectos mais importantes a ser observados é que, a partir do século XVII, sobretudo do século XVIII, nós vamos ter um crescente processo de individualismo. Então, esse processo de individualismo vai ter um início, sobretudo, com o crescimento do que a gente chamou hoje de cultura urbana. Então, junto com a urbanização, a partir do momento que as pessoas começam a deixar o campo e se instalar nas cidades, vai crescendo essa chamada cultura urbana, que tem como uma das suas características mais marcantes esse processo de individualismo, mas não só. Uma outra questão bastante importante vai ser o que a gente chama de questão do público e do privado. Então, como nós já vimos quando analisamos a evolução da família, a tendência é o espaço público decrescer em importância em favor da família. Então, percebam, por um lado, a educação ela vai ficando cada vez mais formalizada. Mas, por outro lado, esse processo de individualismo ele leva a uma privacidade maior e uma valorização maior, não do espaço público, mas do espaço privado. Por que isso? Porque é uma questão que vai ter uma importância decisiva, sobretudo na forma de encarar o processo educativo, que vai estar mais voltado, então, para a formação da personalidade do indivíduo e não mais de grupos. O objeto não é mais a sociedade como um todo, é o indivíduo. Então, o que isso significa para nós? Significa que a personalidade individual vai estar sendo priorizada. Isso é importante por quê? Porque vai nos dar as características do que hoje a gente entende como sendo a escola voltada para a formação do indivíduo. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente. O que importa de ter nesse momento é que nesse processo de individualismo, que só cresce a partir de que a urbanização também se desenvolve, a gente vai ter as chamadas políticas da indiferença, que é o quê? Eu penso em mim e pronto, acabou-se. E muito voltada também para a estética da aparência. O que quer dizer isso?
as pessoas começam a julgar, a analisar cada vez mais umas às outras pelo que elas veem, pelo que elas aparentam ser e não mais pelo que efetivamente elas são. Então, nesse sentido, por que que o privado, por que que o lar assume uma importância maior? Porque é o momento em que a pessoa pode ser ela mesma, ela não tem que usar máscaras nenhuma, ela pode ser o que ela efetivamente é e não precisa ser um personagem, não precisa ser alguém para agradar outra pessoa. Então, no privado, cada um é o que é, em contraposição ao público. Então, nesse sentido, que tanto as políticas da indiferença quanto a estética da aparência, elas se constituem, então, como elementos muito fortes dessa chamada cultura urbana. Uma vida completamente diferente daquela que as pessoas levavam enquanto a sociedade era eminentemente rural. Então, os ritmos eram outros, as necessidades eram outras e a mentalidade era outra. Então, nesse sentido, a gente tem uma transformação bastante importante na forma de ver o mundo. Nós já vimos isso quando analisamos bastante a questão da evolução da família. O que aconteceu com a família acontece com a sociedade, acontece com a escola porque é uma instituição também. Então, vejam bem, todos esses novos valores, essa nova forma de encarar o mundo e de interagir uns com os outros, coloca muitos desafios, sobretudo para o educador, para o professor. Então, nesse sentido, a grande pergunta que se fazia já naquele momento, tanto que vamos recuperar um pouquinho de Rousseau na aula passada, por que ele não concordava com o processo de educação formal? Porque para ele ia contra exatamente essa natureza humana, pura, que a criança mantinha ainda, que a partir do momento que entrasse a educação formal, isso desmontaria. Então, o Rousseau já tinha essa preocupação. O que vai ser dessa criança? Ela vai perder a inocência, e no perder a inocência ela pode incorporar esses valores que não eram necessariamente muito bem aceitos. Então, esses desafios que são colocados para o professor, para o educador, eles aparecem de uma forma muito intensa e passa a ser questionado desde aquela época até hoje. Porque o que nós fazemos até hoje? Questionar o nosso papel, questionar o que nós devemos fazer, como nos posicionar diante dessas transformações todas. Porque muda a sociedade, muda esse urbano, muda essa forma de se ver as cidades. Nesse sentido, todas essas transformações e essas que trazem com elas algumas inovações tecnológicas bastante importantes, vão ter consequências e vão ter reflexos nas estruturas sociais. De que maneira? Sobretudo na forma de organização da sociedade, na forma dos novos ritmos de trabalho, que a gente já viu aqui também, na forma de relacionamento entre as pessoas e, sobretudo, dentro do âmbito do lar, dentro da família. Mas esse processo de modernização, ele é um processo que não é tão rápido assim. Ele levou praticamente 2 séculos para se consolidar, mas traz com ele já alguns valores, algumas mudanças que vão ser extremamente importantes para a gente analisar. Sobretudo, o aspecto bastante importante para a gente ver é que o que a gente chamou, e sobretudo na apostila de vocês, uma autora bastante importante, uma historiadora das mais importantes que nós temos, Margaret Hago, ela chama atenção para o que ela denominou no seu livro de processo de racionalização da sociedade. O que vem a ser isso? Então, formas de ver essa sociedade e tudo o que acontece de uma forma mais racional. Então, aquilo exatamente que Rousseau condenava lá atrás. Então, a razão se sobrepondo ao sentimento. Então, o que se temia, o que os humanistas temiam, efetivamente acontece. A Margaret Hago, ela define esse processo de racionalização como sendo uma quebra de antigos padrões de referência e de construção da identidade e constituição de uma nova sensibilidade urbana. Então, vejam, o que ela está querendo dizer? Que vai mudar não só o padrão de referência. O que é o padrão de referência? Os modelos nos quais as pessoas se espelham.
né? Então, o jovem, por exemplo, ele vai crescendo, ele vai buscar modelos, né, para seguir, em quem ele vai se espelhar. Esses padrões de referência que estavam sendo colocados em xeque. E mais, além disso, uma constituição do que ela chamou de nova sensibilidade, que é exatamente uma forma de sentir, de ver o mundo urbano e o mundo em contraposição ao rural, quer dizer, o que era aquela sociedade rural, o que é essa sociedade urbana e, sobretudo, como fica a educação em todo esse processo. Então, esses elementos todos, a partir do momento que essa valorização do indivíduo ela se dá de forma mais intensa, a gente vai ter também novas formas de sociabilidade. O que é a sociabilidade? As pessoas interagindo umas com as outras em determinados lugares, em determinados momentos, em determinadas situações. Que novas formas de sociabilidade? Uma das mais importantes, que a gente pode até usar como exemplo, é o surgimento dos restaurantes, por exemplo. Né? Nós não tínhamos os restaurantes antes do século XVIII da forma como a gente os conhece hoje. Eles se tornam novos espaços de lazer, mas, sobretudo, espaços de sociabilidade. Então, lugares de convivência. Então, isso muda. Por quê? Porque o indivíduo agora ele opta pelo público. Ele vai ao público quando ele quer, porque o seu lugar, por excelência, onde ele é ele mesmo, é o espaço do privado. Então, o que se passa a valorizar mais? Valores como o crescente individualismo, onde o público diminui e o valor da família aumenta, traz uma questão que é muito importante até hoje. Que valores são esses? Né? Então, alguns estudiosos, já desde esse momento, questionavam que o que se tem é uma total falta de valores. Será? A grande questão é essa. Será que é possível uma sociedade sem uma base moral e ética? Não. A sociedade não existe sem essa base. E essa base é formada desses valores. Então, o que a gente pode pensar? Que não há necessariamente uma falta de valores, mas talvez uma inversão de alguns desses valores. Então, um deles, por exemplo, o crescente individualismo. Aí sim, porque falar em falta de valores não é possível, nós não estaríamos falando de sociedade, então, porque ela não teria mais essa base. Então, essa inversão de alguns valores preocupa muito, muito, sobretudo os educadores. Então, essa falta de valores éticos e morais é questionado o tempo inteiro, mas a gente não pode perder de vista que a cada momento, a cada contexto histórico, tudo tem que ser relativizado. Então, o que era um valor na sociedade da Idade Média não serve mais para a sociedade do século XVIII, não serve mais para hoje, para os nossos dias. Então, isso tudo é relativo. O que é melhor e o que é pior, o melhor e o pior é sempre relativo. Então, nesse sentido, quando a gente fala em inversão de valores, nós podemos resgatar, por exemplo, um valor que é um valor que aparece de uma forma bastante intensa e que está sendo hoje resgatado com a intenção do quê? De tentar se contrapor a esse individualismo, que é a solidariedade. A solidariedade aparece desde o século XVII, XVIII, sobretudo o século XVIII, já com a cultura urbana, começo do século XIX, como um valor a ser respeitado, a ser mantido. Então, tudo bem, a sociedade está cada vez mais individualista, mas vamos tentar manter um valor como esse, porque ele vai garantir a base ética e moral dessa sociedade, junto com vários outros. Então, a solidariedade vai se contrapor ao crescente individualismo. Eu penso em mim, mas penso nos outros também. E aqui que aparece, então, a juventude. A gente resgata aqui o papel do jovem, porque o jovem, lembram quando eu falei para vocês na aula passada, que a percepção da adolescência e da juventude, ela vem em seguida à percepção do sentimento de infância. Então, a juventude e o jovem, ele vai aparecer nesse contexto de discussão, de questionamento do individualismo. E ele vai se perguntar sempre, vai ser questionado sobre qual é o seu papel. Então, ele aparece nesse contexto, a escola, ela resgata o seu papel enquanto agente, mas como é que fica?
Nós fomos perguntar para alguns jovens como eles se veem no mundo hoje, o que eles esperam do futuro, como eles se veem no futuro. Vamos ver o que eles responderam? Como você se vê na sociedade atual? Sociedade atual? Como todo mundo, um rapaz comum. Sei lá. Um pouco desvalorizada. Bom, eu me vejo vítima porque eu tô louca atrás de emprego e não tenho emprego. Muito mal. Porque, tipo, não tem igualdade. Eles querem ser melhor do que os outros. Não sei mesmo. Como eu posso falar pra você, pessoas, sei lá. Como assim? Você se considera o futuro do país? Se todo mundo pensasse em mudar, acho que sim. Sei lá. Essa pergunta eu não sei responder para você. O que nós viemos a fazer, as nossas atitudes, é que gerarão um futuro para nós e para a geração futura, né? Acho que sim. Considero. Olha, sim. Todos nós jovens somos o futuro do país, né? Se nós não melhorar, quem que vai melhorar? Porque eu trabalho, porque eu corro atrás das coisas, eu tô sempre procurando crescer mais, estudar, procurar ver as coisas de uma melhor forma. O que você espera da sociedade hoje? Eu espero que todo mundo pare de criticar uma pessoa só, pare de querer colocar a culpa em alguém e tente ajudar a mudar. Como assim? Se eu não penso em me ajudando a sociedade, como é que eu posso esperar que ela me ajude? Como assim? E aí, pessoal, o que vocês acharam? Perceberam o quanto o jovem tem dificuldade de se ver como sujeito histórico, como eles não se percebem como agentes da sua própria transformação? Então, o que a gente percebeu? Que pouco se falou em valores como o amor ao próximo, como a valorização do outro, como o individualismo menos crescente, quer dizer, há sempre um agente externo, alguém que está se contrapondo a ele, mas ele não se percebe como alguém que pode transformar. Então, ele não se vê como futuro, mas ele também não aceita o presente, mas, sobretudo, não percebe o quanto ele pode ser importante para mudar esse presente. Então, é uma certa apatia que a gente percebe, que se contrapõe a valores pelos quais a gente vem lutando, sobretudo na educação. Mas isso vai ficar para depois do intervalo, a gente volta a comentar sobre isso. Então, pessoal, esse questionamento que a gente fez para os jovens, ele diz respeito muito, então, a esses valores contraditórios, né? Então, de respeito ao outro, respeito ao espaço público, contra a apatia, mais participação, isso tudo são valores que estão sendo questionados o tempo todo, mas que fazem a gente pensar num outro aspecto, que a gente também não pode perder de vista. O que seria isso? É não esquecermos de ver a escola como organização. A escola não deixa de ser uma organização como outra qualquer e, para isso, ela tem algumas especificidades, mas o que não impede que ela seja analisada a partir de um recurso teórico bastante interessante que foi utilizado por um teórico da administração incorporado na sociologia da educação. Então, o que seria? A escola é uma organização, sim, complexa, que congrega diferentes atores com diferentes funções, mas que tem um aspecto importantíssimo, que é o objetivos comuns. Então, por mais diferentes que sejam esses atores, por diferentes que sejam suas funções, eles têm todos os mesmos objetivos. Isso é bastante interessante porque nos permite utilizar o recurso que Morgan, um teórico da administração, nos fornece, que é tentar analisar a escola como através de algumas metáforas que ele mapeia ali, e nós vamos pensar, então, qual seria a mais adequada para analisar a escola. E vamos perceber que, por conta desses objetivos que são comuns a esses atores, a melhor forma de analisá-la é vê-la como cultura. Porque cultura, o conceito de cultura, não traz implícito a noção
de ter objetivos comuns, quer dizer, um grupo que partilha desses mesmos objetivos. Então, a escola pode ser vista como uma organização, vista como cultura. Então, nesse sentido, por quê? Porque por mais multidisciplinar que seja essa abordagem, que é possível, essas metáforas abrem essa possibilidade, a gente vai ver que a escola tem um objetivo maior. Qual é o objetivo maior? A formação do homem consciente. O que seria esse homem consciente? Aquele cidadão que tem uma autonomia intelectual, que também tem, vai fortalecendo ao longo do tempo o seu pensamento crítico e, ao mesmo tempo, isso tudo gera nele um compromisso, um comprometimento, um comportamento ético. Isso é muito importante. Então, para isso acontecer, o que a gente sabe, o que a gente percebe? Que o aluno ele precisa de liberdade para aprender. Ele não é possível cercear, e aí a gente pode concordar com o Rousseau lá atrás, não dá para a gente amarrar esse aluno e não dar chance a ele de formar essa sua individualidade. Então, o respeito à individualidade é fundamental. E na vida organizacional da escola, não é possível a gente perceber essa escola, essa organização, como uma coisa mecânica. A escola não é uma máquina. Ela não é passível de ser analisada enquanto uma máquina. Ela não age de forma... Por quê? Porque ela é dinâmica, ela está lidando com seres humanos que estão em processo de formação, que estão se questionando o tempo todo. Então, Morgan, ele nos apresenta essa possibilidade de ver a escola como cultura, exatamente por quê? Porque só a partir dessa perspectiva é que a gente pode entender a escola como um lugar de mudança. E ela não pode deixar de ser, ela não pode perder esse caráter de espaço flexível à mudança. Ela tem que estar aberta para essas possibilidades. Então, a imagem que melhor se adequa à escola é exatamente a escola vista por esse aspecto simbólico, né? Porque cultura é simbólico. Então, o que nós vamos pensar? Nós vamos pensar numa organização que tem uma especificidade, que tem uma diferença para uma grande empresa comercial qualquer, mesmo tendo fins lucrativos, tendo objetivo no final o lucro, isso não importa. Importa que no processo, no meio, ela não pode deixar de ser vista como uma instituição que tem que estar aberta a mudanças o tempo todo. Por quê? Porque é um espaço onde, mesmo quando o conflito aparecer, ele tem que ser tratado de forma diferente. Por quê? O conflito no espaço da escola, ele tem que ser visto como alguma coisa que possa somar, acrescentar e não excluir, segregar. Então, a partir do momento que a gente, enquanto educador, adota um comportamento, uma postura que segrega, exclui o nosso aluno, a gente não está vendo essa escola como um lugar de formação. Então, isso é extremamente importante, porque a escola também, ela abre espaço para a visão pluralista da partilha de valores e interesses. É claro, nós estamos falando com indivíduos, estamos lidando no nosso dia a dia com indivíduos diferentes entre si. Cada um deles vai ter seus interesses, vai ter seus pontos de vista, vai ter suas opiniões, vai ter, sobretudo, a sua vivência, a sua bagagem de vida, sua história de vida. Isso vai gerar o quê? Vai gerar conflitos, sim, mas esses conflitos têm que ser vistos não como alguma coisa necessariamente negativa. Eles podem ser vistos como algo que faz crescer, que acrescenta no sentido de agregar. Então, vamos compartilhar as diferenças, vamos viver com o diferente para aprender com ele. Mas isso traz uma outra questão, e essa questão é chave para todos nós. Porque essa organização, com essa característica, ela pede um tipo particular de profissional. E aí é que vem a questão bastante atual, onde vários autores, inclusive que vocês têm nas suas bibliografias ao longo das aulas todas, que é o professor. Então, esse profissional, cujo ofício, né, o ofício do professor, ele é diferenciado. Então, a profissão docente é diferente de qualquer outra profissão. Por quê? Porque nós somos melhores ou piores? Nada disso, porque nós lidamos com formação. Então, isso nos dá um caráter de profissional bastante diferente dos demais.
Agora, será que nós temos esses profissionais? Temos sim. Agora, desde que a gente não perca de vista esse questionamento constante da escola. Para isso, a escola tem que ser questionada o tempo todo. Ela tem que ser revista, tem que ser reavaliada. Ela e todo o processo educativo. Por quê? Para se manter atualizada, para acompanhar as transformações que a sociedade sofre e que se refletem na educação. Então, nesse sentido, nós teríamos uma questão para discutir ainda: qual seria, né, o papel, o que seria, quem seria o professor na atualidade? Então, que professor é esse? Qual o seu papel da escola? Qual o papel na escola? Como esse profissional se coloca diante desses desafios, diante dessas especificidades todas? Então, o que a gente pode pensar? Questionamos lá atrás que não havia exatamente uma falta de valores, mas talvez uma inversão de alguns desses valores. Então, o que a gente teria como um papel importante desse professor e da escola? Tentar passar para os nossos alunos alguns valores importantes. Quais? O respeito ao outro, o respeito a si mesmo, o respeito ao espaço público, o respeito à convivência, ao diferente. Sobretudo, o respeito ao outro, esse outro que pode ser quem for, seja ele quem for. É o diferente de mim, é aquele que não sou eu. Pode ser o diferente por uma questão religiosa, pode ser o diferente por uma questão racial, uma questão de nacionalidade, não importa. Classe social, que aparece muito dentro das nossas escolas, mas é a questão, sobretudo, o valor à diferença, partilhar, quer dizer, todos nós temos a ganhar. O momento que a escola exclui o diferente, seja ele quem for, se perdeu então esse papel que é fundamental, um dos papéis mais importantes que a escola, que a educação, que a escola enquanto instituição, ela pode exercer na sociedade nesse momento. Então, o que seria esse professor? Ele seria um mediador do conhecimento. Por quê? Porque a gente já sabe que o conhecimento é construído. A partir do momento que ele é construído, ele não precisa de ninguém que faça isso para você. Você vai construir teu conhecimento. Então, qual é a função nossa enquanto profissional? É mediar, criar condições, gerar possibilidades para o nosso aluno se desenvolver e crescer. Então, nesse sentido, aí sim, nós estaríamos cumprindo com esse papel de formação. E a escola, apesar de todas as suas especificidades, ou por conta delas, seria então um espaço realmente de uma organização, mas uma organização bem particular, bem característica, muito pautada em valores que são culturais, que são simbólicos, mas sem os quais a sociedade não se sustenta. Agora vamos para as dicas de estudo da aula de hoje. A dica de estudo da aula de hoje diz respeito ao que vocês deveriam fazer observando a sua escola. Que conclusão vocês chegaram? Ela se aproxima de uma máquina ou parece mais com uma organização que privilegia alguns aspectos mais diferenciados, que se preocupa com a formação do cidadão, que se preocupa em incluir? Não deixe de conversar sobre isso, discutir e tecer o seu próprio raciocínio. Quer dizer, vocês têm que chegar a uma conclusão. O que vocês concluíram? Até a próxima, pessoal. A professora Solange nos falou hoje sobre a escola como instituição social. Vimos como foi o crescente processo de individualismo. Vocês viram que ao longo desse crescente processo de individualismo, a escola vai adquirindo novas funções, cresce em importância ao lado da família como um agente de socialização, que tem como objetivo maior a formação consciente do cidadão. Observamos a escola como organização. Mesmo sendo uma organização, a escola é uma instituição e um tipo de organização bastante específico, com características bastante particulares. Por quê? Exatamente porque está lidando com formação, com transmissão de valores esses que têm que ser reforçados o tempo todo. Até a aula que vem.